Olá, Grupo Refúgio, a paz do nosso Senhor Jesus seja com todos nós nessa segunda-feira. Começamos a nossa semana e nós estamos aqui hoje para falar o quê? Da família, porque hoje é dia de propósitos. A gente já começa a semana com propósito e o propósito de hoje é a minha família no altar de Deus, onde nós entregamos a nossa casa, a nossa família, oramos, jejuamos pela nossa família. E eu tenho algo para compartilhar, que é um estudo sobre a família. E o tema de hoje é a família como exemplo de fé. A sua família tem sido exemplo de fé? Como as pessoas podem olhar para a sua família e descrever a sua família? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso, não é? Como nós já sabemos, o propósito original, né, da família, desde o início que Deus criou a família, como base da sociedade e um plano espiritual. Então, em Gênesis 2:4, a palavra do Senhor diz assim: Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então, o que nós vemos nessa passagem? Nós vemos aqui três pilares: a aliança, né, que é o casamento, uma unidade e um propósito espiritual, porque a família, ela não é só uma convivência, né? Eu convivo, então é uma família. Não, a família é um projeto de Deus. Deus, ele tem alguns direcionamentos para nós. E para nossa família, tipo assim, é uma ordenança do Senhor que a gente ensine a fé dentro da nossa casa. E em Deuteronômio 6, o Bartiá diz assim, ó: Estas palavras as ensinará aos seus filhos. Eu peguei só dois pedacinhos, do versículo 6 e do 7. Então, assim, nós precisamos ensinar dentro da nossa casa, né, o princípio de fé. Nós precisamos passar. Porque a responsabilidade espiritual, ela vai começar de quem? Dos pais. É uma responsabilidade minha, é uma responsabilidade sua, que é pai e mãe, amém? Lógico que a igreja, ela ajuda, né? Mas o fundamento da fé vem do lar, de dentro da nossa casa. Porque uma família forte na fé não terceiriza a sua vida espiritual. Temos um exemplo na Bíblia de uma família de fé que é Josué. No livro de Josué 24:15, ele fala, né? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, assim, Josué, através dessa declaração, a gente viu que uma firmeza nele, né? Uma decisão firme de Josué. Realmente ele era uma liderança dentro do lar dele. E a gente vê que ele com essa mensagem, ele faz aqui um compromisso coletivo. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Em Gênesis 18:19, o Senhor diz assim: Eu o escolhi para que ordene a seus filhos. Quem? Abraão. Abraão, nosso pai na fé. Então, Abraão, o que ele falava? O que ele fazia? Ele ensinava justiça, ele liderava espiritualmente, ele transmitia valores de Deus. A fé verdadeira, ela é passada de geração em geração. Então, assim, aqui eu citei duas famílias, né, conhecidas assim por nós, biblicamente, exemplos de fé. Mas nós vemos também algo na vida de quem? De Timóteo.
Timóteo, ele recebe uma herança espiritual, né? A gente sabe que Timóteo foi um discípulo de Paulo e ele era bem novinho. Então, assim, em 2 Timóteos 1,5 diz assim: a fé que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice. Então, assim, vem de geração, né? E vai passando uma fé transmitida, aqui cita por mulheres. Então, assim, é uma influência da família na formação espiritual. Influência. O que você está influenciando sua casa? Você está influenciando seus filhos? A sua fé, ela pode alcançar gerações futuras. E, Janaína, quais são as características de uma família de fé, que é o nosso tema de hoje? Olha só o que está escrito em Mateus 6,33. Buscai em primeiro o reino de Deus. Então, uma característica é Deus no centro da família. Segunda, a prática do perdão. Colossenses 3,13 diz assim: perdoai-vos uns aos outros. Outra característica, viver no amor. 1 Coríntios 13,4 até o 7. Depois vocês lêem ali. Mas diz o quê? O amor é paciente, o amor é bondoso e etc. Outra coisa é ter autoridade espiritual. Pais liderando. Não perca a liderança. Efésios 6,4 diz assim: criem seus filhos na disciplina e instrução do Senhor. Muitas famílias, né, acabam se destruindo, por quê? Porque os pais entregaram a sua liderança nas mãos dos filhos. Caso contrário de uma família de fé, né? Então, assim, o que pode destruir espiritualmente uma família? A falta de Deus. Olha, Salmos 127:1 diz assim: se o Senhor não edificar a casa, a falta de perdão. Se pedir perdão faz com que a gente fique forte, como eu falei, então a falta de perdão, ela gera divisão, ela endurece o coração. A falta de ensinamento espiritual, isso faz muita falta dentro dos lares. Os filhos crescem sem direção, eles ficam vulneráveis ao mundo. Então vamos lá ao ponto. Como transformar a sua família em um exemplo de fé? Aqui tem um caminho. Nós precisamos estabelecer dentro do nosso lar momentos com Deus. E muitas vezes nós perdemos, né, algo. Nós até começamos a fazer e depois a gente acaba se perdendo pelo caminho. Então, assim, oração em família, leitura da palavra, sabe assim, um culto caseiro, só da sua casa, só da sua família. Os seus filhos, a gente aprende isso, né? Que os filhos, eles imitam, eles não imitam a nossa vida, o nosso exemplo. É o exemplo que eles vão imitar, é o que vai ficar marcado. Não é as palavras, não é o nosso discurso. Josué, ele declarou, não é? A gente não leu no começo? O que Josué fez? Ele fez uma declaração: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, você e eu precisamos exatamente fazer isso. Declarar, assim como Josué declarou, nós precisamos declarar que a nossa casa pertence a Deus e nós fazemos isso toda segunda-feira. Amém? Ó, mesmo se você olhar e você vê que, assim, hoje, a situação da sua casa, tipo assim, ela não está como deveria estar, não desista. Persevere. Deus, ele restaura a família. Deus, ele transforma histórias. Para a gente terminar aqui, eu quero fazer um resumo, uma conclusão, que você possa
abrir os seus ouvidos e que você possa receber na sua vida em nome de Jesus. Porque assim, uma família de fé, ela não é perfeita, né? Porque quando tem ser humano pelo meio, quando se diz ser humano, já não tem como sair perfeição. Então assim, uma família de fé, ela não é perfeita, mas ela é alinhada com Deus. Ela necessita ser alinhada com Deus. Ela pode até ter lutas, erros, falhas, mas ela decide todos os dias servir ao Senhor acima de tudo. Olha o que diz em Provérbios 22:6. Ensina a criança o caminho que ela deve andar. E para terminar, eu quero te deixar um desafio, uma reflexão, algo para você pensar. Porque assim, a decisão é sua e você é quem toma essa decisão exatamente hoje. Se a sua casa, ela vai ser só uma família comum ou ela vai ser uma família que vai impactar gerações. E eu quero terminar aqui, junto com vocês, declarando: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, porque a minha família é um projeto de Deus e ela não vai fracassar. Que você possa declarar isso dentro do seu lar, que você possa tomar uma atitude hoje de ser uma família que vai impactar gerações, amém? Uma família de fé. Beijo a todos, fiquem com Deus.